Tudo que o senhor está falando, eu estou pensando na rede social, né? Estou pensando nessa pulverização da comunicação. E um objetivo a ser atingido agora é o controle das mídias sociais, né? E aí, não sei qual relação tem, quando o senhor cita lá que o dono do Facebook, da Meta, do Instagram, ele está se desfazendo disso. Uhum. Pode ser que para conseguir esse objetivo vão ter que atacar a rede social. Se não regulando, acabando de fato com essas empresas, né? Então, assim, as pessoas estão conseguindo uma capacidade de reflexão porque estão saindo da caixa de controle do Estado. O Exato. Estado controla a comunicação em massa e tal. Mas ele vai ter um canal no YouTube como o seu, ele vai ter aulas, ele vai ter outras reflexões. E aí, não, calma aí. Então vamos controlar a rede social para eu te proteger de fake news, para eu te proteger de conteúdo inapropriado para as criancinhas e tal. Eu sou um Estado que me preocupo com isso, né? Então vamos regulamentar aqui a rede social, né? E, e isso vai deixando um ambiente mais propício, né? Mas uma variável, Glauber, dessa história é quando surgem plataformas alternativas que não estavam previstas antes. Quantas plataformas alternativas surgiram? A Rumble, a True, etc. E aí você começa a ter uma variedade de plataformas, o Trump criou a dele, né? Uma variedade de plataformas que você vai ter dificuldade de controlar. Sim. Por exemplo, vai se estabelecer que uma tal plataforma não vai funcionar no Brasil. Você vai entrar por uma VPN, vai entrar nela lá em outro lugar e vai ter informação. As pessoas, à medida que a dificuldade é criada, as pessoas também pensam nas soluções. E aí isso vai numa escala que talvez dentro dessa possibilidade que você colocou, o Zuckerberg e outros, como o Bezos, tenham olhado para frente, feito uma simulação do cenário, usando um computador, né, e matrizes de decisão num computador quântico, e simulado situações futuras onde eles chegaram à conclusão que o negócio se tornaria não viável no futuro. Lembra do exemplo que eu dei do disco de vinil? Uhum. Quando veio uma tecnologia disruptiva como o CD? Quando você joga. Imagina o seguinte, Glauber. No passado, você, para fazer projeção de cenários, você colhia dados de fontes abertas ou não. Havia uma técnica de análise de dados que formavam blocos de informação que geravam cenários. Você tinha uma certa limitação. Quem é da área de inteligência lembra da época da clipagem, que o pessoal ficava recortando o jornal. Hoje você vai na dark web, você vai na internet convencional, né? Você tem terabytes e terabytes de informação, de dados disponíveis. Você já pega essa quantidade colossal de informação, de dados, na verdade, Joga no né? sistema. Joga dentro de um computador quântico, dentro de uma técnica de matriz de decisão, separando por fontes credíveis ou não, dentro de uma série de técnicas que existem, extrai dali um bloco de informação, joga numa outra matriz de projeção de cenários e gera cenários. Hoje, o nível de acertos de cenários nas agências de inteligência de alto nível superou 92%. Então, o que, que acontece? Você vai dizer, mas o ser humano é imprevisível. Já foi muito. Aquele cara que morava num sítiozinho que tem água do rio, tem a horta dele, tem a vaquinha dele, ele era independente. Hoje, o ser humano que não é independente, que depende da tecnologia e vive nas grandes cenários, nas grandes cidades, não é tão imprevisível assim. Vídeo que aconteceu nesses anos passados, onde todos aceitaram as coisas de uma maneira bastante tranquila. Bom, quando você projeta cenários a partir dessa quantidade colossal de dados, Zuckerberg, através de IA e outras técnicas, pode olhar, e Bezos também, olhar para frente e ver o futuro do seu negócio. E se ele, ao olhar para frente o futuro do seu negócio, chegou à conclusão que era melhor vender suas ações, isso nos leva a crer que de alguma forma aparecerá algum novo cenário, algum novo ingrediente, onde as redes sociais, da forma como funcionam hoje, já não funcionarão mais.
Nós estamos tendo agora, né, Glauber, a introdução da inteligência artificial em todos os níveis, né? Sim, E isso é uma tecnologia disruptiva. sim, sim. Eu pensei num ataque do governo a essas redes, né? Num ataque para que a agenda seja implementada, né? Uhum. Não sei se isso seria um risco a ponto de inviabilizar. Esse esforço cada dia será mais forte, né? Porque a grande contraposição à narrativa são as redes sociais. Por exemplo, tudo isso que nós estamos falando agora, nós estamos atingindo milhares de pessoas ao vivo e vão atingir muitas outras milhares né, que verão isso Depois. posteriormente. Imagina você um mundo, Glauber, sem redes sociais, onde só prevalece o que vem na mídia, que nós sabemos, cujas verbas, né, que são oferecidas compram muitas vezes a narrativa que é colocada. E nós sabemos como é que era, só voltar 10, 15 anos para trás. A gente lembra, tem memória disso. Claro, né? Então, o que acontece hoje? Uma das maiores ameaças ao controle de narrativa são as redes sociais. E essa ofensiva sobre ela não só vai continuar, como certamente vai se tornar muito mais impactante. Intensificar, né? Isso. Eles precisam apenas encontrar um meio de fazer. E aí, voltando a essa consideração que a gente fez, porque eu gosto muito de ficar amarrando os conceitos, talvez daí e várias projeções de cenário, o pessoal das Big Techs viu que existia uma vida útil para o projeto. E não valeria a pena continuar. Se você fosse dono do Facebook, da Amazon, etc., e olhasse no tempo uma vida útil, você venderia quando está na alta, né? Claro. Esse é um raciocínio lógico, né? Venderia quando está na alta. Algumas empresas, Glauber, contraíram empréstimo com juros quando estavam zero para recomprar as ações dos seus controladores e colocar em tesouraria. Porque aí ele não sacrificou o capital de giro da empresa e tomou dinheiro emprestado para comprar suas próprias ações. Só que esse dinheiro vai ter que ser pago uma hora. E se o negócio estiver declinando? Na hora de saldar esses empréstimos? O controlador já está fora, está saindo. Então nós temos um contexto onde você pode ter certeza de uma coisa. Uma coisa é certa, Glauber. Esse pessoal que tem muita informação e muito dinheiro não faria nada que não seguisse um raciocínio lógico de projeção de cenário. Por que um Zuckerberg está construindo um bunker no Havaí? Por quê? Certamente não é porque ele gosta de morar embaixo da terra. Isso. Né? Ele tem informações. Exatamente. Por que você constrói um banco de sementes lá no meio do gelo na Noruega? Então, certamente essas pessoas têm informações sobre movimentos geológicos, instabilidades, questões de guerra, etc., que vão inviabilizar o seu negócio como ele é hoje. Estão procurando se proteger. Pensar que o Mark Zuckerberg foi construir lá no Havaí um bunker para ele, sem motivo, é subestimar a inteligência do camarada. Infelizmente, as pessoas, volto a dizer, procuram às vezes subestimar o outro para não ter que se defrontar com uma realidade desconfortável. A busca pela zona de conforto leva muitas vezes as pessoas a mentir para si próprio. Por isso, volto a um dos ditados do canal Checkmate Global. Só se desilude quem se ilude. Perfeito. Não é? Sim. Então, num dado momento, Glauber, a necessidade de voltar para a zona de conforto faz com que você comece a inventar mentiras para si mesmo e não ver o óbvio. Porque muitas vezes a verdade está na simplicidade. Se os bilionários estão construindo bunker, algo, naturalmente, que eles sabem gerou essa decisão. Eles não estão comprando bunkers porque eles simplesmente agora tornou esporte fazer bunker. Ora, o bunker te protege de quê? De eventos climáticos, geológicos, etc. Então, isso obviamente está na agenda deles. E o que eles sabem que você não sabe?
Por exemplo, Glauber, se você tivesse inside information, informações classificadas de dentro, sabendo que haveria um problema grave numa região, que geraria, inclusive, a parada da economia, e que não há nada a fazer porque você não pode impedir isso de acontecer. Você tem duas opções. Informar agora e começar já um êxodo, etc., né? Paralisar a economia, quebrar todas as empresas, etc., daquela região, ou num momento de insensibilidade, não contar nada a ninguém, pelo menos a vida segue e a economia continua. Essa é uma decisão a ser tomada. Agora, pelos frutos se conhece a árvore. Se os caras estão fazendo bunker, naturalmente eles não estão esperando que as coisas continuem como estão hoje. Sim. Ele não vai largar a casa dele na Califórnia, linda de morrer, para ir morar num bunker a não sei quantos metros, enterrado no subsolo. Isso é uma dedução lógica e inevitável. Agora, eles têm mais informações do que o próprio Estado? Do que o próprio Muitas governo vezes, americano, por exemplo? Não sei qual o nível do governo dos Estados Unidos. A gente pensa em governo como um bloco monolítico, mas não é assim, ele se estrutura em níveis. Esses níveis têm classificações de segurança distintos. Sim. Eu não compartilho com uma pessoa o mesmo que eu vou compartilhar com outra. Entendo. Por exemplo, o Elon Musk desenvolve projetos de segurança nacional, né? A SpaceX lança satélites do Pentágono, etc., de monitoramento. Seria muito ingênuo imaginar que eles não olham nada. Não é verdade? Sim. Não vou olhar nada. Eu vou passar tudo para o Pentágono sem olhar. Está passando pelos meus computadores, está passando pelos meus monitores, mas eu não vou olhar. Entende? Sim. Agora, se ele tem acesso a essa informação, eu preciso ter um nível de segurança de que ele é meu aliado, é meu amigo, vai manter a confidencialidade. E ele, quando tiver essa informação, pode ler lá alguma coisa, verificar alguma coisa, que leve ele a pensar o seguinte: nossa, eu estou com a minha segurança pessoal em risco, porque ele teve acesso a uma informação que não convém ser pública. Não convém a eles, dentro do ponto de vista deles. Se você observa o que essas pessoas estão fazendo, você pode ter um indício de que tipo de informação ela teve acesso. É óbvio. Isso é natural. Aí sempre tem aquelas pessoas que vão falar assim: não é nada não. Pô, cara, são os caras mais ricos do planeta. O Zuckerberg tem acesso a quantos dados? Isso. Né? Um Bezos, um Elon Musk. E aí você acha que eles estão fazendo isso pelo quê? Por nada? Então não é inteligente e não é prudente ignorar o movimento dessas pessoas. É fundamental ver, analisar e discernir sobre o que está acontecendo. Muito bom.